Bom, pessoal, hoje a gente vai abordar um pouquinho sobre a segunda lei de Ohm, resolver alguns exercícios para ver se facilita na compreensão da atividade. Tá? Então, vale lembrar que a atividade ela pede para que você calcule a resistência de condutor quando ele é do condutor prata, do níquel e do nicromo. Ele já dá aqui tanto o comprimento do condutor e também dá a área desse mesmo condutor. Então, nós vamos calcular a resistência dos três. É importante também lembrar o seguinte, esse valor de resistência ele é fundamental para que você consiga depois calcular os demais itens, como a tensão, a corrente e a potência dissipada por esse condutor. Então vamos calcular primeiro aqui o fio de prata e nós temos aqui a fórmula dele, na verdade a fórmula para calcular a resistência. Então eu vou colocar aqui do lado que para o prata vai ficar da seguinte maneira. Vou pegar aqui o ρ, então o valor da resistividade do prata é 1,63 vezes 10 a menos 8. Então vamos colocar aqui 1,63 vezes 10 a menos 8. Então isso que eu acabei de fazer é justamente o ρ. O próximo passo é multiplicar pelo quê? Pelo comprimento. E o comprimento está aqui, que é 10 centímetros. Tá? Lembrando que centímetros é 10 a menos 2. Então vou colocar aqui vezes, vou escrever 30 vezes 10 a menos 2. Então, isso aqui é a mesma coisa que 30 centímetros. E tudo isso está dividido pela área. Então, vou passar aqui um traço dividido. A área aqui é 0,25 milímetros quadrados. Como é milímetro quadrado, nós não vamos ter menos 2 aqui, né? Não menos 3 por causa do milímetro. Ele vai ficar menos 6, porque é o quadrado. Então, vai ficar aqui 0,25 vezes 10 a menos 6. Tá. Vou deixar aqui no canto também uma aula falando sobre essa questão de você converter de mili para micro, de quilo para mega, tá? Que é importante você entender essa questão aqui que a gente está trabalhando com o expoente, mas ele acaba substituindo a letrinha, né? Então, 30 centímetros é 30C, né? O C e o M. Milímetros, então, tem dois M's aqui, né? Minúsculo. Então é interessante fazer isso. Mas vamos agora fazer essa parte na calculadora. Então, vou primeiro resolver a parte de cima. Então, vou colocar a calculadora aqui do lado, tá? Então, vou colocar mais para cá. A gente conseguir enxergar os dois. Então, vai ser 1,63. Então, vou colocar aqui, ó. 1,63, tá? Vezes 10 a menos 8. Onde eu acho isso, vezes 10 a menos 8? Aqui embaixo no botão expoente. Quando eu apertar esse botão, ele já vai colocar o exp lá em cima, ó. Expoente. Se é menos 8, eu vou apertar esse menos aqui e o 8, ok? Ou seja, eu acabei de colocar simplesmente essa parte aqui, ó, 10 a menos 8. E vou multiplicar agora vezes a segunda parte da conta, 30 expoente menos 2. Então, 30 expoente menos 2, ok? Vou dar o igual aqui. Vai aparecer esse valor, 4,89, e olha o expoente aqui no cantinho, ó, menos 9. Dependendo da calculadora que você está usando, vai aparecer 0,000000489. Então, vou colocar do jeito que está aparecendo aqui. Então, vai ficar R é igual a 4,89 vezes 10 a menos 9, dividido por Sinitac. 0,25 vezes 10 a menos 6. Perfeito, vamos fazer agora essa nova conta aqui. Nessa calculadora científica, existe esse botão aqui embaixo, esse ANS, que significa que ele vai pegar o resultado dessa conta, tá? Eu vou apertar ele, tá? Apertei ele uma vez, olha só, ANS, ou seja, o 4,89 está inserido nele. E vou dividir, ou melhor, vamos fazer do jeito que está aqui para não ter nenhuma dúvida, tá? 4,89 expoente menos 9 dividido por 0,25 expoente menos 6.
Então, deu esse valor aqui. Então, vou anotar ele e a gente já vai também aplicar aquela regrinha de conversão. 0,01956. Então, 56 ohms. Na calculadora científica, existe o botão aqui de engenharia. Se eu pressionar ele uma vez, ele já vai converter para o próximo valor aqui. Aí ele está em milho, ó. Menos 3 significa milho. Então é 19,56 miliohms. Então, vou pegar e colocar aqui, ó, igual. R é igual a 19,56 miliohms. Então, essa é a resposta, a resistividade para o prata, beleza? Agora imagine o seguinte, você tem esse valor de resistência. Como que você vai calcular a corrente, por exemplo? Então, já indo um pouquinho além, então vamos supor que você tem uma fonte de alimentação, onde ela possui aqui uma resistência que é da prata, né, que é de 19,56 miliohms. Então, um circuito básico simples. Essa fonte de alimentação, vamos colocar um valor aí de tensão qualquer. Vamos colocar 20 volts. Beleza? Nós vimos lá na lei de Ohm, na aula da lei de Ohm que está disponível lá na plataforma, que a lei de Ohm diz o seguinte: se eu quero, nesse caso, eu tenho a tensão e tenho a resistência. Então, eu consigo calcular qual que é a corrente elétrica. Então, a corrente elétrica é igual a tensão dividido pela resistência, 19,56 miliohms, ou seja, o mili é menos 3, então, vezes 10 expoente menos 3. Como que vai ficar essa conta na calculadora? Então, vamos lá. 20, fica mais para cá, dividido por 19,56 expoente menos 3. Olha só, deu uma corrente elétrica de 1022,49 amperes, extremamente alta. Mas é interessante dar esse valor alto para a gente conseguir trabalhar essa questão de conversão de unidade de medida. Então, a corrente foi 1022,49 amperes. É um valor extremamente alto. E se você der uma olhada lá na aula de unidade de medida, você vai perceber que dá para converter esse valor. Então, como que vai ficar? Se eu andar 3 vezes com a vírgula, eu estou no ampere, vai andar 1, 2, 3. Ou também, se você vier aqui na calculadora científica, pressionar o botão engenharia, olha o que acontece. 1,022. O quê? Tá vendo esse expoente aqui, ó, em quilo? Então, nós podemos falar o seguinte: vai ser 1,02, vamos colocar 22 kA. É uma corrente alta? Muito alta, tá? Mas o objetivo aqui é focar principalmente na questão dessa conversão e usar aqui a calculadora científica. Então, essa aqui é para o prata, tá? Então, aqui é a resistência de um condutor de prata. E essa parte aqui de baixo de corrente foi um valor aqui de tensão mais para exemplo, tá? Ele não vai ser igual ao que está lá na atividade, até mesmo para não acabar dando a resposta inteira, né, da atividade. O que a gente vai fazer agora é calcular a resistividade para o fio de níquel, para vocês fazerem um comparativo aí da diferença. Bom, então vamos lá para o níquel. Essa aqui é a resistividade do fio de níquel. Então, nós temos aqui a fórmula novamente. Então, vamos colocar. A resistência vai ser igual. Qual que é a resistividade do níquel? Então, tá aqui, ó. 7,77 vezes 10 a menos 8. Então, o Rho é 7,77 vezes 10 a menos 8. Perfeito. Segundo elemento, o comprimento do condutor, ó, a letrinha L. O comprimento do condutor também será 30 centímetros. A gente já viu no exercício
que 30 centímetros é 30 vezes 10 a menos 2. Centímetros é expoente menos 2. Então, vezes 30 vezes 10 a menos 2. Então, tá aqui, ó. 30 vezes 10 a menos 2. Perfeito. E, por fim, olhando aqui na fórmula, nós temos aqui a área. Tá? A área também está definido, 0,25 milímetros quadrados. Então, 0,25 vezes 10 a menos 6, igual ao último exercício. Vamos fazer essa parte de cima aqui, passo a passo. Então, beleza. Isso aqui, 7,77 expoente. Deixa eu colocar aqui para vocês verem o teclado, né? Então, ó, 7,77. Tá aqui, ó. Expoente menos 8 vezes 30 expoente menos 2. Então, tá aqui. Vamos dar um igual. Tá dando lá 2,33 expoente a menos 8 aqui. Se você apertar o botão de engenharia, ele vai trazer sempre de 3 em 3, né? Mili, micro, nano e pico. Então, ó, nós temos o menos 9. Menos 9 é nano. Então, eu posso colocar aqui o seguinte, ó. R é igual a 23,31 vezes 10 a menos 9. Como está aparecendo aqui, ó. Tudo bem? E agora a parte de baixo eu vou repetir, que é o que está aqui. 0,25 vezes 10 a menos 6. Vamos fazer agora essa segunda conta aqui. Vinte e três ponto 31 expoente menos 9 dividido por 0,25 expoente menos 6. 0,09324. Tá. Então vamos anotar esse valor. Zero vírgula 0,09324 ohms. Essa é a resistência. Contudo, nós podemos transformar ela para mili, tentar deixar esse número mais compacto, né? O valor é o mesmo. Aqui na calculadora eu posso pressionar o botão engenharia. Porém, mais uma vez, você dê uma olhada lá na aula sobre múltiplo e submúltiplo, eu estou no degrau neutro e eu quero andar com a vírgula para a direita. Então, se eu andar ela, descer o degrau uma vez, eu vou andar com a vírgula 1, 2, 3. Vou fazer de novo, ó. 1, 2, 3. 93,24. Vamos ver se vai bater com a calculadora? Expoente menos 3, né? Ó, vou apertar o botão engenharia. Olha lá, 93,24. Expoente menos 3. Então, vou colocar aqui. Mesma coisa aqui. 93,24 mili-ohms. Então, essa aqui é a resistência do material de níquel. E aí, para finalizar, vamos colocar ele num circuito aqui. Vamos falar que você está aplicando, nesse caso agora, você está aplicando 5 volts, né? Então, fazer o mesmo desenho aqui da outra vez. Nós temos uma fonte de 5 volts e nós temos uma resistência de 93,24 mili-ohms. Lei de Ohm também, tem a aula de lei de Ohm, dá uma olhada lá. Tá? Se eu tenho a tensão e tenho a resistência, eu consigo calcular a corrente elétrica que circula no circuito. Então, vamos fazer essa conta. I é igual a tensão dividido pela resistência. Portanto, substituindo aqui os valores, a tensão é 5 volts e a resistência 93,24. Tem aqui o submúltiplo, então preciso colocar
Aqui, ó, 10 a menos 3. Beleza? Vamos fazer essa conta. 5 dividido por 93,24 expoente menos 3. Beleza? Dá uma comparada ao 5. É o 5 aqui de cima. Dividido. Tá aqui. Aqui, né? 93,24 expoente menos 3. 93,24 expoente menos 3. Ela dá 53,62. E como é que eu sei que é 53,62 e não é ponto e não sei o quê? Se você parar para observar, não tem mais nenhuma outra interrupção entre um número e outro. É diferente quando você tem um valor de 1000 alguma coisa. 1000, 2000, 5000. Então é 53,62. A corrente elétrica que circula, então, neste circuito vou colocar aqui, I é igual a 53,62 amperes. Esse é o valor. Não precisa converter para quiloamperes, porque isso aí ficaria um valor muito extenso, tá? Então não tem necessidade. E só para finalizar também, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o último, que é o fio de nicromo. Então, vamos fazer agora o próximo. Então vamos lá. Temos aqui a resistividade do fio de nicromo. Então vamos colocar aqui nicromo. Vamos pegar aqui a fórmula. Então, vamos lá. A resistência é igual... Qual que é o ρ? A resistividade do nicromo? Está aqui, ó. 99,50. Então, eu vou colocar aqui 99,50, ou 0,5, né? Expoente menos 8. Vezes 10 a menos 8. Perfeito. Puxar mais para cá. Na fórmula, a gente tem ainda o L aqui, que é o comprimento, 30 centímetros. Então, mais uma vez, vamos colocar aqui, ó, vezes 30, vezes 10 a menos 2, porque é centímetro. Dividindo tudo isso, o que a gente tem? A área aqui, é a área 0,25 milímetros quadrado. Então, se é milímetro quadrado, vezes 10 a menos 6. Beleza? Dessa forma que você vai fazer. Vamos pegar aqui e fazer essa conta. E aqui a última, eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou mostrar na calculadora como fazer tudo isso de uma vez só. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou abrir parênteses. Tá? Vou até fazer aqui na folhinha também, para você enxergar isso. Vou colocar de outra cor. Ó. Vou colocar um parênteses aqui e um parênteses aqui. Isso é interessante fazer na calculadora científica. Na do computador também dá para fazer, tá? Então, 99,50 expoente menos 8, é isso aqui que a gente acabou de fazer, vezes 30 expoente menos 2, perfeito? Ó, 30 expoente menos 2, ó, 30 expoente menos 2. Fecho parênteses. Perfeito. Primeira linha está feita. Agora eu vou fazer dividido. Então, vou apertar aqui, ó. Dividido pelo que está aqui embaixo. 0,25 expoente menos 6. Não preciso colocar parênteses nem nada. Quando der o igual, ele já vai me dar a resistência do condutor de 30 centímetros de nicromo. Então, aqui, ó, 1,19. Não preciso me preocupar em converter esse valor, porque ele já está no valor dentro da regrinha lá de 1 a 999, que está lá na aula de múltiplos e submúltiplos. Então, já posso colocar aqui o seguinte. A resistência é igual a 1,19 ohms. Não preciso me preocupar em converter nada disso. Bom? O que a gente vai fazer agora? Vamos também, assim como nós fizemos os outros, montar um circuito simples aqui com ele. Então, colocar aqui uma fonte, colocar aqui uma resistência. Aqui a resistência é de 1,19. E aqui a tensão, vamos colocar
10 volts. Vamos fazer essa conta então. Tenho a tensão, tenho a resistência. Eu consigo calcular a corrente elétrica. Então vamos colocar aqui embaixo. I é igual a tensão dividido pela resistência. Então, I é igual a 10 volts dividido por 1,19. Vamos ver quanto que vai dar isso. Vou deletar isso aqui. 10 dividido... Opa, a conta está aqui, né? 1,19. 8,4 amperes. Então, a nossa corrente elétrica é igual a 8,4 amperes. É o que está circulando aqui nesse circuito, está passando por essa resistência. Então, aqui nós acabamos de ver como calcular a resistividade como calcular a resistência dos três materiais, ou seja, prata, níquel e nicromo. É importante calcular a resistência correta desses três elementos para que depois você consiga calcular a corrente, e faltou a potência. Vou fazer desse último aqui, mas isso é válido também para todos. Como que eu calculo a potência? Para você calcular a potência elétrica, você precisa fazer o seguinte: a potência é igual a tensão vezes a corrente. Essa é a fórmula, que também está lá na gravação do plantão de dúvida. Então, para esse circuito que a gente acabou de fazer aqui, a potência vai ser 10 volts vezes a corrente, vezes 8,4 amperes. Vamos fazer na calculadora? Então, 10 vezes 8,4 vai dar 84 watts. Então, a potência dissipada aqui nessa resistência é igual a 84 watts. Beleza? Então, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários ou faça o agendamento lá do plantão de dúvida. Esse cálculo de potência você vai ter que fazer para as outras resistências, tá? Tanto lá o de prata, como também o de níquel. Beleza? Alô, fiquem com Deus, bom descanso, bons estudos e até a nossa próxima aula.